A humanidade não entrou na guerra por glória, entrou por sobrevivência. Quando os primeiros portais se abriram no céu da Terra, ninguém pensou em conquista, honra ou alianças interestelares. Pensamos em invasão, pensamos no fim. As cidades pararam, os oceanos ficaram silenciosos, os satélites enlouqueceram. Durante 72 minutos, o planeta inteiro ficou suspenso entre o pânico e a expectativa, observando fendas de luz rasgarem o espaço como feridas abertas no universo. Dessas fendas não saíram monstros, saíram emissários. Eles se apresentaram como representantes de duas civilizações antigas, tão avançadas que a própria noção de idade parecia inútil diante delas. Chamavam-se Aurelianos e Hartal, duas raças que travavam uma guerra há tanto tempo que já haviam esquecido como ela começou. Cada uma controlava uma galáxia inteira, e agora, ambas estavam perdendo, não para o outro lado, mas para o esgotamento. Planetas destruídos, estrelas colapsadas, recursos exauridos. A guerra havia se tornado um mecanismo automático, um ciclo que se alimentava de si mesmo. E foi nesse momento que a humanidade entrou no radar deles, não por sua tecnologia, nem por sua força bruta, mas por algo que eles não possuíam mais: adaptação caótica. Os aurelianos viam os humanos como estrategistas instintivos, capazes de improvisar em cenários impossíveis. Os Hartal nos viam como armas vivas, criaturas que aprendiam rápido demais com a própria dor. Ambos chegaram à mesma conclusão de forma independente. Os humanos poderiam ser o fator decisivo para vencer a guerra. E assim dois convites foram feitos. Não houve consenso na Terra. Houve caos. Governos tentaram negociar juntos, mas a informação vazava rápido demais. Em poucos dias, a verdade se espalhou. Se aceitássemos, a Terra seria poupada e integrada como mundo protegido. Se recusássemos, seríamos ignorados, deixados à própria sorte em um universo que não se importava. A primeira aliança foi assinada em órbita, acima de um planeta que ainda discutia se aquilo era real. Divididos, como sempre. Metade da humanidade foi integrada às forças aurelianas. A outra metade, às legiões Hartal. Não por ideologia, mas por oportunidade. Promessas diferentes, tecnologias diferentes, discursos diferentes, ambos sedutores, ambos incompletos. Eu estava entre os que partiram, não porque acreditava em nenhuma daquelas raças, mas porque vi o que aconteceria se ficássemos. A Terra não sobreviveria isolada. O universo não é gentil com mundos frágeis. Então eu vesti uma armadura que não era humana, empunhei uma arma que não conhecia e deixei para trás tudo o que me tornava apenas um civil. O treinamento começou imediatamente. Planetas inteiros foram transformados em campos de guerra simulada. Humanos eram testados até o limite físico e mental. Muitos morreram nos primeiros meses. Outros enlouqueceram. Mas os que sobreviveram, mudaram. Não apenas ficaram mais fortes, ficaram diferentes. Pensavam mais rápido, reagiam antes da ameaça existir. Questionavam ordens que não faziam sentido. Isso incomodava nossos aliados. Aurelianos valorizavam estratégia pura, simetria, planos perfeitos. Os humanos quebravam esses planos para vencer batalhas. Hartal veneravam força e hierarquia absoluta. Os humanos desafiavam comandantes quando percebiam falhas. Ainda assim, vencíamos. Sempre vencíamos. O primeiro território reconquistado foi um sistema estelar morto há séculos. Os aurelianos haviam tentado retomá-lo 7 vezes. Falharam 7 vezes. Um batalhão humano conseguiu em 3 dias. Não por poder de fogo, mas por fazer algo que nenhuma raça alienígena havia considerado: usar o próprio campo de batalha como armadilha. Foi ali que o universo começou a nos observar com atenção. As vitórias se acumularam. As transmissões humanas começaram a circular entre as galáxias. Os humanos viraram o jogo. Os humanos não recuam. Os humanos vencem onde ninguém vence. E enquanto éramos celebrados como heróis, algo invisível começava a mudar. Os aurelianos passaram a nos estudar com mais cuidado. Os Hartal começaram a limitar nosso acesso a certas informações. Protocolos foram ajustados. Comandos passaram a ser filtrados. Não era desconfiança aberta, era cautela. Eles perceberam antes de nós. Perceberam que a guerra não estava mais sob controle.
porque os humanos não estavam apenas ajudando a vencer batalhas, estavam aprendendo a vencer guerras. E o problema nunca foi vencer o inimigo. O problema sempre foi o que vem depois. A primeira guerra real não aconteceu em um planeta. Aconteceu no vácuo. Chamaram de ofensiva de Kepri, um sistema binário cercado por destroços de civilizações antigas, onde a luz das estrelas mal atravessava as nuvens de poeira cósmica. Ali, os Kartal haviam perdido 3 frotas inteiras. Era considerado um cemitério espacial, um lugar onde sensores falhavam, comunicações se perdiam e a morte vinha sem aviso. Foi para lá que enviaram os humanos, não como protagonistas, como reforço descartável. As naves humanas foram acopladas a cruzadores alienígenas como apêndices frágeis. Nossa função era simples: entrar primeiro, testar defesas, criar brechas. Nenhum comandante Kartal disse isso em voz alta, mas todos sabiam. A matemática da guerra nunca foi justa. Quando saltamos para Kepri, o espaço explodiu em luz e silêncio. Projéteis que dobravam o espaço passaram a centímetros das naves. Campos gravitacionais rasgavam formações inteiras. Eu vi uma fragata humana desaparecer como se nunca tivesse existido, engolida por uma distorção invisível. Não houve grito, não houve destroço, apenas ausência. Foi ali que aprendemos a verdadeira linguagem da guerra galáctica. Ninguém está seguro, nem mesmo os vencedores. Os humanos não entraram em pânico, improvisaram. Enquanto as forças Kartal insistiam em formações rígidas, nós quebramos a lógica, dividimos esquadrões, usamos os destroços como cobertura, desligamos sistemas para parecer mortos, transformamos o caos em estratégia. Quando o inimigo reagiu, já era tarde. A vitória veio, mas custou caro. Mais de 40% dos humanos enviados a Kepri não retornaram. Alguns morreram em combate direto. Outros ficaram presos em bolsões gravitacionais, congelados no tempo. Houve corpos que nunca foram recuperados. Houve nomes que nunca chegaram a ser registrados. Quando voltamos, fomos recebidos como heróis, medalhas, discursos, silêncio sobre os mortos. E foi ali que algo mudou. Os aurelianos, ao observarem a batalha, pediram acesso total aos dados humanos, não apenas táticos, mas psicológicos. Queriam entender como tomávamos decisões sob pressão extrema. Os Kartal, por outro lado, começaram a separar os humanos por níveis de eficiência, promovendo alguns e descartando outros sem explicação. Nós percebemos, a guerra se espalhou por dezenas de sistemas. Planetas inteiros mudavam de dono em semanas. Cidades alienígenas queimavam sob céus que nunca tinham visto fogo. E sempre que uma frente parecia impossível, os humanos eram enviados. Começamos a vencer batalhas que nunca deveriam ser vencidas. E isso assustou nossos aliados. Porque a cada vitória, ficava mais claro que não estávamos apenas seguindo ordens. Estávamos aprendendo padrões, identificando falhas estruturais, antecipando movimentos. A guerra deixou de ser uma sequência de confrontos e passou a ser um mapa, e nós sabíamos lê-lo. Eu vi comandantes aurelianos discutindo longe dos humanos, com expressões que misturavam admiração e medo. Vi líderes Kartal alterarem cadeias de comando para garantir que nenhum humano tivesse controle total de uma frota. Não éramos mais aliados iguais, éramos uma variável instável. E então veio a Batalha de Nox Prima, um planeta vivo, literalmente. A superfície reagia à presença inimiga. Montanhas se moviam, oceanos engoliam exércitos. As forças aurelianas haviam falhado 5 vezes. A ordem era clara: ataque frontal final, sacrifício total. Os humanos recusaram. Pela primeira vez, um batalhão humano desobedeceu uma ordem direta em escala galáctica. Em vez disso, redesenhamos o plano. Atacamos o próprio ecossistema do planeta, não com destruição, mas com adaptação. Usamos o ambiente contra ele. Em 2 dias Nox Prima caiu. A guerra ganhou um novo rumo, e nossos aliados entenderam, finalmente, o que haviam feito. Eles não tinham recrutado soldados, tinham criado estrategistas de guerra interestelar. A partir daquele momento, as vitórias continuaram, mas os olhares mudaram, e eu soube, com uma certeza fria, que a maior batalha ainda não havia começado. Porque o universo aceita muitas coisas, mas nunca aceita
por muito tempo, uma espécie que aprende rápido demais a dominar tudo ao redor. A guerra avançou rápido demais para que alguém pudesse fingir que ainda a controlava. Os mapas galácticos mudavam semanalmente. Sistemas antes considerados neutros eram anexados à força. Mundos inteiros caíam sem resistência depois que as primeiras defesas eram quebradas. E, em quase todos esses avanços, havia uma constante desconfortável: os humanos estavam no centro das vitórias. Não porque éramos mais numerosos, não porque éramos mais fortes, mas porque nos adaptávamos onde ninguém mais conseguia. Enquanto as raças antigas confiavam em doutrinas milenares de combate, os humanos alteravam planos em minutos. Onde uma frota aureliana precisava de aprovação política para mudar uma rota, um comandante humano já tinha improvisado 3 alternativas. Onde os Hartal calculavam probabilidades, nós aceitávamos o risco e vencíamos. O problema não era mais o inimigo. O problema éramos nós. Começaram pequenos sinais. Nada oficial, nada declarado, mas perceptível para quem estava no campo de batalha. Humanos sendo retirados de posições estratégicas por segurança. Conselhos de guerra acontecendo sem representantes humanos. Protocolos novos exigindo supervisão alienígena direta sobre unidades humanas. Chamavam isso de reorganização. Nós chamávamos de desconfiança. Eu estava presente quando um general aureliano, de uma espécie que vivia há mais de 4 séculos, olhou para um mapa holográfico e disse algo que jamais esquecerei: se eles aprenderem a comandar sozinhos, não precisarão mais de nós. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer explosão. Ao mesmo tempo, a propaganda mudava de tom. Antes os humanos eram descritos como aliados valiosos, depois como recursos estratégicos, por fim, como elementos de alta volatilidade. Palavras frias, escolhidas com cuidado, mas carregadas de medo. Mesmo assim, continuávamos lutando, porque parar significava deixar o inimigo avançar. E porque muitos de nós ainda acreditavam que a vitória final traria igualdade. Foi nessa fase que ocorreu o cerco de Taurum, um planeta fortaleza, núcleo de produção militar do inimigo, escudos orbitais impenetráveis, defesa planetária automatizada. 3 tentativas anteriores haviam terminado em massacres. A ordem do alto comando era simples: desgaste total, custasse o que custasse. Mais uma vez os humanos questionaram o plano, e mais uma vez foram ignorados. Então fizemos algo diferente. Enquanto as frotas aliadas lançavam um ataque frontal, unidades humanas se desligaram silenciosamente da formação principal. Usando assinaturas falsas e destroços como camuflagem, descemos até a superfície pelo lado escuro do planeta. Não atacamos os escudos, atacamos o que os sustentava. Em 6 horas Taurum caiu. Quando a notícia chegou ao Conselho Galáctico, não houve comemoração, houve pânico contido. Pela primeira vez uma vitória decisiva não tinha vindo das forças tradicionais. Tinha vindo de um movimento humano não autorizado. Foi ali que o tratamento mudou de vez. Nossos comandantes começaram a ser substituídos por oficiais de ligação. Nossas comunicações passaram a ser monitoradas. Relatórios psicológicos se tornaram obrigatórios após cada missão. Alguns humanos foram removidos do front e nunca mais vistos. Diziam que eram realocados, mas ninguém voltava. Dentro das tropas humanas a conversa mudou. Já não falávamos apenas do inimigo. Falávamos dos aliados, da forma como éramos usados, da rapidez com que nos colocavam na linha de frente e da lentidão em nos reconhecer como iguais. A guerra estava nos moldando, não apenas como soldados, mas como uma força independente. E foi então que surgiu a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta, mas que ecoava em cada silêncio prolongado entre uma batalha e outra: e se vencermos essa guerra, o que eles farão conosco depois? A resposta começou a se desenhar quando recebemos a nova diretiva estratégica. Um ataque final, uma ofensiva em escala galáctica. E curiosamente quase todas as posições-chave estavam destinadas às tropas humanas. Era uma honra. Era também uma armadilha óbvia demais para ser ignorada. E naquele momento, eu entendi que a guerra pelo domínio das galáxias estava prestes a mudar de natureza, porque o inimigo já não estava apenas do outro lado do campo de batalha. Ele estava sentado à mesa conosco.
A nova ofensiva começou sob o disfarce da maior honra que um soldado poderia receber. Os comunicados oficiais falavam em confiança absoluta. Diziam que os humanos tinham provado seu valor, que por isso ocupariam posições decisivas no ataque final contra o inimigo galáctico. Setores de comando, pontos de ruptura, linhas de avanço profundo. Mas quem estava no front sabia reconhecer um padrão. As rotas atribuídas às forças humanas eram sempre as mais expostas. As zonas com maior interferência sensorial. Os corredores onde o apoio orbital seria limitado ou inexistente. Não era estratégia, era estatística. Se algo desse errado, seriam os humanos a desaparecer primeiro. Mesmo assim avançamos. Porque recuar significava confirmar os medos deles. E porque, para muitos de nós, aquela guerra já não era apenas sobre alianças ou territórios. Era sobre sobrevivência como espécie. A ofensiva final se espalhou por 7 sistemas ao mesmo tempo. Um movimento sincronizado, grandioso demais para falhar e complexo demais para ser totalmente controlado. As forças aurelianas comandavam de longe. Os Hartal mantinham o controle logístico. E os humanos estavam onde o combate era corpo a corpo, brutal, imediato. Foi nesse cenário que a verdade veio à tona. Durante uma incursão em um estaleiro orbital inimigo, nossas comunicações foram abruptamente cortadas, não pelo inimigo, mas por um protocolo aliado. Códigos de acesso humanos foram revogados. Sistemas de navegação passaram a rejeitar comandos vindos de tripulações humanas. Em poucos minutos, percebemos que estávamos isolados, abandonados. O ataque continuou sem nós. Relatórios posteriores chamariam aquilo de falha de sincronização. Mas no campo de batalha, a sensação foi clara. Tínhamos sido descartados. E ainda assim, sobrevivemos. Usando naves danificadas, sistemas improvisados e decisões tomadas em segundos, conseguimos tomar o estaleiro por conta própria. Quando restabelecemos contato, horas depois, a reação do alto comando não foi alívio, foi preocupação, porque uma força que sobrevive ao abandono deixa de ser previsível. As ordens seguintes confirmaram nossos piores temores. Unidades humanas seriam redistribuídas para sua própria segurança. Armamentos avançados passaram a exigir autorização alienígena. Oficiais humanos foram destituídos sob acusações vagas de instabilidade emocional. A palavra nunca foi dita, mas o significado era óbvio. Os aliados estavam preparando o pós-guerra. E nesse futuro, não havia espaço para uma humanidade autônoma. Foi então que os primeiros contatos secretos começaram. Não reuniões formais, não conspirações abertas, apenas conversas sussurradas entre comandantes humanos, trocas de dados cifrados, comparações de relatos. Quanto mais falávamos, mais claro ficava aquilo não estava acontecendo em um único front. Era um padrão galáctico. Estávamos sendo reduzidos, antes mesmo da vitória final. A maior ironia era cruel. A guerra contra o inimigo externo estava sendo vencida graças às estratégias humanas. Os últimos sistemas inimigos estavam à beira do colapso. A vitória estava próxima, tão próxima que já podíamos sentir o silêncio que viria depois. E era justamente esse silêncio que nos aterrorizava, porque, quando a guerra terminasse, não haveria mais justificativa para nossa existência armada. Foi nesse clima que recebemos a convocação final, uma assembleia conjunta, todos os comandantes aliados reunidos, um anúncio histórico sobre o fim da guerra e a reorganização das galáxias conquistadas. Alguns celebraram, nós nos preparamos, porque já entendíamos com clareza dolorosa que a próxima batalha não seria travada contra uma frota inimiga, seria travada contra aqueles que chamávamos de aliados. A assembleia foi realizada acima do núcleo morto de uma estrela azul, em uma estação colossal construída para simbolizar o novo equilíbrio galáctico. Ali, representantes de dezenas de raças se reuniram para celebrar o fim oficial da guerra. Hologramas exibiam mapas com territórios conquistados, rotas comerciais recém-abertas, sistemas pacificados. A guerra havia terminado, mas ninguém avisou aos humanos. Fomos posicionados como força de segurança externa, longe do centro decisório. Um anel inteiro da estação,
ocupado quase exclusivamente por tropas humanas, armadas, alertas, mas fora da sala onde o futuro estava sendo desenhado. Aquilo não era descuido, era contenção. Quando os discursos começaram, ficou claro. Os aurelianos falaram de estabilidade, os Cartal falaram de ordem, outras raças falaram de reconstrução, nenhuma falou da humanidade. Até que um único termo apareceu repetidas vezes, disfarçado de elogio: recurso estratégico. Humanos não eram citados como aliados fundadores do novo domínio galáctico, mas como forças adaptáveis, eficientes, ideais para a ocupação de zonas instáveis. Um braço armado permanente, porém sem soberania, sem direito à expansão própria, sem acesso irrestrito à tecnologia que ajudamos a conquistar. Nós havíamos vencido a guerra para perder o futuro. O estopim veio quando o novo decreto foi projetado no centro da Assembleia, a criação do Comando Unificado Galáctico, uma autoridade suprema que regularia todas as forças armadas interestelares. As unidades humanas seriam integradas, não como liderança, mas como contingente subordinado, e pior, disperso, separados por sistemas, diluídos entre outras raças, privados da capacidade de agir como um bloco. Aquilo não era paz, era neutralização. A ordem para desarmamento parcial chegou segundos depois. Protocolos automáticos começaram a bloquear nossos sistemas. Armamentos híbridos, criados com tecnologia alienígena, começaram a responder apenas a comandos externos. Eles tinham planejado tudo, só esqueceram de uma coisa: a humanidade nunca lutou apenas com tecnologia, lutou com improviso, desobediência e uma obstinação quase suicida de não aceitar o lugar que lhe é imposto. A primeira explosão não veio de uma arma pesada, veio de uma nave de transporte humana, carregada de soldados que haviam entendido antes de todos que aquele era o último momento de escolha. O impacto abriu uma brecha na estrutura da estação, interrompendo a assembleia em meio ao pânico. O caos se espalhou como fogo em oxigênio. Sistemas falharam, protocolos entraram em conflito. Algumas raças tentaram fugir, outras tentaram reagir, mas a verdade era simples: ninguém esperava que os humanos atacassem naquele momento, porque ninguém acredita que o peão possa virar o tabuleiro. A batalha que se seguiu não foi pelo controle da estação, nem pela destruição do Comando Unificado. Foi por algo mais antigo: autonomia. Unidades humanas, espalhadas por diferentes setores, romperam bloqueios, tomaram centros de comunicação e transmitiram uma única mensagem em todas as frequências conhecidas: a humanidade não aceita tutela, a humanidade não aceita coleira, a humanidade não luta para servir. As perdas foram imensas. Naves humanas foram abatidas aos milhares. Tropas inteiras se sacrificaram para garantir que outras escapassem. Não houve vitória clara, nem glória, apenas ruptura. Quando o conflito cessou, a estação ainda existia, mas o consenso galáctico estava morto. Os aliados entenderam, tarde demais, o erro fundamental. Ao ensinar os humanos a guerrear entre estrelas, também ensinaram como desafiar impérios. Hoje a galáxia não está em paz, ela está em alerta. Territórios são disputados, antigas alianças ruíram. Novas fronteiras surgem sem reconhecimento oficial, e em meio a tudo isso, frotas humanas operam de forma independente, não como dominadores absolutos, mas como uma força que se recusa a desaparecer. Nós não governamos a galáxia, mas também não somos mais ferramentas. Talvez no futuro, sejamos lembrados como traidores da ordem, ou como a espécie que impediu um único império de decidir o destino de todos. A verdade é que o domínio das galáxias sempre cobra um preço, e dessa vez o preço foi a ilusão de que a humanidade aceitaria vencer, apenas para obedecer depois.